Oi, pessoal! Continuaremos a estudar o tema controle de constitucionalidade. Hoje, controle de constitucionalidade repressivo. Vimos que o controle de constitucionalidade repressivo, que é a regra no Brasil, ele incide sobre a norma pronta, também é denominado controle a posteriori. Basicamente, esse controle de constitucionalidade repressivo pode ser jurídico, como pode ser político. O jurídico, a gente vai começar a estudar hoje, que ele se abre em quê? Em concreto e abstrato. Já o político, que a gente não vai estudar hoje, ele pode ser efetivado pelo legislativo, como pode ser efetivado pelo executivo. Então, passemos ao nosso objeto, que é estudar o controle de constitucionalidade repressivo jurídico. Se ele é jurídico, claro que ele é efetivado pela função judiciária. Como regra no Brasil, se adota o sistema jurisdicional. Esse controle jurídico, como eu já adiantei, ele pode ser concreto, que é o que a gente vai estudar hoje, ou pode ser abstrato, que vai ficar para a próxima videoaula 4. Então, fiquemos no concreto. Controle de constitucionalidade repressivo, jurídico, concreto. Sinônimo. Primeiro vamos entender os sinônimos. Esse controle concreto, também chamado, muito conhecido por difuso ou aberto. Por que o nome é concreto? Porque ele é efetivado por qualquer juiz ou tribunal no caso concreto, no processo. A concepção tradicional vai entrar agora. Tradicionalmente, a sua eficácia, a sua produção de efeitos ocorre entre as partes do processo e ex tunc, de modo ex tunc, ou seja, possui efeito retroativo, retroage ao pedido. A gente vai ver que, em relação à problemática da eficácia, o STF mudou seu entendimento. De 2017 para cá, estamos em 2018, o STF decidiu superar a concepção tradicional que ele fazia do 52, inciso 10 da Constituição. Na verdade, ele fez uma nova interpretação para o 52, inciso 10, e a gente vai já ver a conclusão disso aqui. Primeiro, vamos ver o que diz o 52, inciso 10 da Constituição. Compete privativamente ao Senado Federal suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF. Tradução, e depois vamos resumir aqui a chamada mutação constitucional ou a virada jurisprudencial do STF de 2017 para cá. Tradução do 5210. Quando o STF, em decisão definitiva, declarar uma norma inconstitucional, deve comunicar ao Senado para que, se assim entendeu o Senado Federal, para que ele suspenda o Senado Federal a execução no todo ou em parte da lei declarada inconstitucional. Se houver a suspensão, os efeitos, aí sim, tornar-se-iam erga omnes, ou seja, em relação a todos, isso na visão clássica. E qual foi o pulo do gato chamado agora? O Senado Federal apenas dará publicidade do que for decidido pelo STF. Eis a leitura que o STF faz do 5210, faz a leitura que a gente fez e diz o seguinte: olhe, esse dispositivo deve ser compreendido que o Senado Federal apenas dará publicidade ao que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal. E isso vai ter uma implicação prática mesmo. Volta a fita. Nós vimos que o controle jurídico concreto, difuso, ele classicamente possui eficácia inter partes e efeitos ex tunc. Com essa mutação constitucional do 52, inciso 10, a gente vai ver que o STF decidiu que, mesmo se declarar incidentalmente a inconstitucionalidade de uma lei, a decisão terá também efeito vinculante contra todos, obrigará a
todos. Não apenas será interpartes, será efeito erga omnes, ou seja, contra todos. Então, a partir de agora, o que a gente pode fazer? A gente pode botar tete a tete a visão clássica, que é o que o Supremo entendia do controle, de constitucionalidade, repressivo, difuso. A gente pode colocar a visão clássica desse controle concreto e confrontar com a visão atual do STF. Atual desde quando? De 2017 para frente. Na visão clássica, o controle repressivo concreto efetivado pelo judiciário possuía eficácia interpartes e efeito não vinculante. Já numa perspectiva atual, a eficácia é erga omnes e obriga a todos. Por quê? Porque é efeito vinculante. É muito importante que quando a gente estude esse tema, a gente conheça a embriogenia do assunto, porque essa embriogenia sempre cai em concurso. É uma questãozinha de uma prova objetiva. Bom, pessoal, só recordando, tá certo? Que esse controle de constitucionalidade repressivo, na perspectiva de jurídico concreto, ele possui sua embriogenia lá nos Estados Unidos, mais precisamente no caso Marbury and Madison, julgado pelo juiz Marshall. Isso está nos livros e sempre cai. A questão é que se você for suscitado a se manifestar numa prova oral sobre esse assunto, é muito importante que você mostre para o examinador que você leu mais, que você não ficou só tangenciando o tema, que você sabe mais desse assunto. E uma boa dica de leitura é o livro História Constitucional Brasileira, de Leonardo Augusto de Andrade Barbosa, em que ele cita Campos e registra suas conclusões sobre o Judicial Review, que foi uma alternativa encontrada pelos americanos para tutelar, de certa forma, frear os poderes de origem popular e reprimir a dinâmica das instituições democráticas. Então, a gente pode ver que a embriogenia desse tipo de controle remonta a uma ideologia conservadora. Bom, até então nós temos já condição de resolver eixos lógicos fundamentais de controle repressivo de constitucionalidade concreto, tanto em provas objetivas, e temos até condição de responder indagações tanto em nível de prova dissertativa como em nível de arguição oral. Agora, voltando objetivamente ao assunto, quando estudamos esse tema, o examinador sempre vai perguntar sobre a interface do assunto com a chamada ação civil pública. Ele vai perguntar se esse nosso assunto tem interface com a ação civil pública. E o examinador sempre vai indagar, aí muito em prova objetiva, a figura da cláusula de reserva de plenário. Então, o que é que eu faço agora? Um convite para que a gente saia dos Estados Unidos, da embriogenia do problema, e retome o nosso assunto em nível de Brasil. Bom, cláusula de reserva de plenário, tudo a ver com controle repressivo de constitucionalidade. E sobre esse assunto você tem que conhecer e memorizar o artigo 97, da Constituição da República, que assim diz: somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros, ou dos membros do respectivo órgão especial, poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Para os tribunais poderem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, somente eles podem fazer por maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial. O examinador vai fazer trocadilhos com essas palavras, não caiam na dele. Quando a gente lê o 97 da Constituição, pessoal, a gente também tem que conhecer a súmula vinculante 10, que basicamente vai tutelar o 97 da Constituição.
Olha o que diz a súmula vinculante 10. Viola a cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário, que são as turmas ou câmaras. Viola a cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência no todo ou em parte. Isso já caiu para mim várias vezes em concurso. Pessoal, para um tribunal declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, somente poderá fazê-lo pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial. Não confundir órgão especial com órgão fracionário. Órgão fracionário são turmas, câmaras. Isso não é sinônimo de órgão especial. E frisando, memorizando a súmula vinculante 10, viola a cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência no todo ou em parte. Bom, já fechando o nosso conteúdo de hoje, que foi um conteúdo bastante denso, cheira muito a concurso público, das videoaulas que eu gravei até hoje sobre o assunto, acredito que essa seja a que mais vai ser prestigiada pelo examinador. Vamos fechar essa videoaula de hoje e inserir no debate a figura da ação civil pública. A possibilidade de controle de constitucionalidade via ação civil pública, isso já caiu para mim em prova dissertativa. Sim, desde que a declaração de inconstitucionalidade seja a causa de pedir e não o pedido da ação. Nesse caso, os efeitos da declaração, claro, não são erga omnes. Por quê? Porque a declaração de inconstitucionalidade é apenas a causa de pedir e não o pedido, o objeto em si da ação. Repetindo, é possível com restrições controle de constitucionalidade via ação civil pública. Nesse caso, os efeitos da declaração não são erga omnes. Bom, o que estudaremos na próxima aula? Estudaremos o controle de constitucionalidade repressivo, jurídico, abstrato. Hoje nós demos uma panorâmica no concreto. Muita paz, até a próxima.